Boa noite, sejam muito bem-vindos à live de terça, mais uma live de terça. E por enquanto, vamos começar hoje a falar sobre Lipo HD e vamos falar de Renuvium nesta mesma ordem. Então sejam bem-vindos, vamos entrando. Vocês têm percebido que eu tenho ficado um pouquinho afastado esses dias? Alguém percebeu? Coloca aqui embaixo assim, eu percebi. Coloca aqui no staff, senti falta de você lá nos stories. Isso porque eu venho sofrendo com uma sinusite crônica. Nossa, eu tô bem ruim, então vocês vão ver que eu vou estar hoje menos animado do que eu estou de costume, mais devagarzinho. Então vocês façam o seguinte, me botam um joinha aqui embaixo se tá ok, vocês estão me escutando direitinho, tá? Eu hoje microfonão aqui, então vocês vão me dizendo se está tudo ok. E aí eu vou pedir um favor para vocês. Olha, a gente por enquanto ainda tem 21, a gente acabou de virar 21h03 o horário da nossa live. E aí eu quero que vocês venham aqui no coraçãozinho, clica nesse coraçãozinho ali, clica bastante, porque aí o Instagram vai mostrar para mais gente que a gente está ao vivo. E no aviãozinho, naquele aviãozinho de papel que está ali do lado, clica nele e manda para 2 amigos de vocês. Fala assim, ó, Dr. Matheus hoje vai falar tudo de Lipo HD e de Renuvium. Vocês vão falar o seguinte, olha, Dr. Matheus vai falar daquela lipo que a Virgínia fez antes de engravidar de novo. Deixou o abdômen dela trincado. Então manda para todo mundo que a gente vai subir isso aqui e vamos bombar e vamos tirar as dúvidas de todo mundo de Lipo HD. Então, de novo, hoje eu estou devagarzinho, talvez não seja uma live tão longa, eu ainda estou bem congestionado, ainda estou bem secretivo. Hoje deu uma melhoradinha, eu falei, não posso deixar elas na mão. Eu vou superar aqui a minha sinusite, superar aqui esses dias de ruim que eu estava e vou tentar trazer o melhor e esclarecer para vocês. Então, vamos colocando aqui, esquece de novo, ó, perguntas na caixinha aqui, na interrogação, vocês podem colocar ali que ali no finalzinho da live, depois que a gente conversar um pouquinho sobre lipo de definição, lipo HD, a gente vai tirar as dúvidas. Já tem algumas perguntas lá dos stories e perguntas que vocês façam aqui. Então, não coloca muito a pergunta aqui no chat, tá? Coloca igual a Roberta fez. Roberta colocou aqui a diferença do Body Tight para o Renuvium. Eu vou falar, Roberta, mas coloca a sua perguntinha aqui na caixinha, porque a gente está no começo da live. Então eu vou falar um pouquinho de Lipo HD, eu vou falar um pouquinho da diferença dela também, Isabelle, da diferença da Lipo HD com a lipoescultura, das lipos tradicionais. E aí depois eu vou falar um pouco do Renuvium, quais as diferenças das outras tecnologias, o que as outras tecnologias fazem. E vocês podem também perguntar aqui na caixinha. Então, de novo, vamos lá. Coraçãozinho, vocês apertem à vontade, várias vezes, assim, lembrou, aperta o coraçãozinho para poder falar para o Instagram, olha, esse assunto é muito bacana, eu acho que mais pessoas têm que saber para esclarecer e fazer com que façam a escolha certa quando for fazer a sua Lipo HD, quando for fazer a sua cirurgia plástica. Não quer dizer que a escolha certa seja fazer comigo, tá? O que eu quero aqui é que vocês tenham informações para onde quer que vocês estejam. Eu não tenho só minhas pacientes aqui, eu tenho gente do Brasil inteiro e algumas vezes pacientes de vários lugares, pessoas de outros lugares, né? De outros estados, de outros países e que querem entender o que é a Lipo HD. Então eu quero trazer informações para vocês estarem seguras quando vocês forem fazer essas escolhas e saberem o que vocês estão fazendo. Então, primeira coisa, cola o coraçãozinho aqui para o Instagram entender que ele tem que distribuir isso para mais gente, que a gente está gerando conteúdo de valor aqui. E segundo, mandar num aviãozinho para 2, 3 amigas ou conhecidos ali dos seus seguidores, para que essas pessoas também venham aqui participar. Mas vamos falar então uma pergunta muito pertinente que veio aqui e que eu vou responder, mas é porque estava aqui no meu tema, que é a diferença da lipo e a evolução dos tipos de lipo para a gente chegar hoje no moderno, que é a lipo de definição, que é a Lipo HD, Lipo LAD. Tá? O que é a lipo? A lipo é um tratamento para gordura localizada. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, e que eu repito aqui, quem me segue há muito tempo já sabe, lipo não é método para emagrecer.
Você quer emagrecer, não vai procurar o cirurgião plástico para fazer, porque você vai se frustrar. Então essa é a primeira informação de valor. Anota aí, coloque em algum lugar, que hoje você já vai sair daqui sabendo o seguinte: eu tô gordinha, quero fazer uma cirurgia plástica para resolver isso. Cirurgia plástica não vai resolver isso, só vai te deixar mais frustrada. Porque a lipo, ela é boa para quem está fazendo, quem tem gordura localizada, quem já chegou no seu peso ideal. Quem não está no seu peso ideal, talvez não seja adequado fazer uma lipoaspiração, porque a lipo ela não vai conseguir tratar e ela não vai conseguir te emagrecer, você não vai mudar muito seu peso na balança. Você vai ganhar um pouco mais de forma, de curvas. E para quem está acima do peso, é claro que curvas é importante, mas quem está muito acima do peso, as curvas não vão fazer tanta diferença. Essas medidas vão ser muito pouco, porque a quantidade de gordura segura para poder tirar e poder dar um bom resultado para você não vai ser muito bacana. Então, esta é a primeira coisa que vocês têm que entender. Qualquer tipo de lipoaspiração, até aquela que faz no consultório, que vocês veem na televisão, que às vezes dá muito problema. Até essa não é para quem está acima do peso. Então, algumas vezes, complicações também acontecem porque o paciente estava acima do peso. Então, lipoaspiração ela serve para poder tirar gordura localizada. E quais são as gorduras? O que é gordura localizada? Gordura localizada é uma gordura que foi geneticamente preparada para ser uma das últimas a gente perder. Então, é uma gordura que vem lá da época que a gente é homem da caverna, que o homem precisava plantar, o homem precisava caçar. E às vezes, a caça não era boa. Às vezes não conseguia lá matar um elefante, um mamute daquele para alimentar, não conseguia pegar o tigre dente de sabre, né? E aí, aquele homem das cavernas, ou aquele homem lá no início, ele ficava sem alimento. Ficando sem alimento, o organismo tinha que queimar gordura. E aí, para o organismo também ainda ter uma reservinha ali para aguentar esses dias, ele modificou um tipo de gordura que vai durar mais tempo para ser queimada. Então, as gorduras normais elas são queimadas mais facilmente e a gordura localizada ela demora mais para queimar. Então, ela é a última energiazinha ali para dar uma força para ele tentar mais um dia de caçada e, quem sabe, ali conseguir e aí renovar o estoque de gordura. Então, é uma última energia. E essa gordura, por ela ser geneticamente modificada, para a gente perder, a pessoa tem que ter um percentual de gordura baixíssimo, 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 baixíssimo. Às vezes você olha aí nessas competições, sei lá, de MMA da vida, ou até de musculação e tal, às vezes você olha lá, o cara tem gominho no abdômen, a mulher toda saradinha, mas tem ali um pouquinho daquela pochetinha, aquela gordurinha embaixo do umbigo, tem um pouco daqueles pneuzinhos que vão para trás ali para as costas, né? Um pouquinho de culote. Então é uma gordura que é muito difícil de perder e uma gordura que você tem que ter um percentual de gordura para perder muito baixo. E aí por isso que a lipoaspiração ela é para tratar esse tipo de gordura, que é quando você está magra, mas você ainda tem um culote, porque é uma gordura que você não vai perder com o seu emagrecimento, só um emagrecimento muito extremo, ou você não vai perder o pneuzinho. Esse pneuzinho, por mais que você malhe, ele não vai queimar. Você vai queimar todas as gorduras, você vai ficar com a cara fina, que a gordura do rosto às vezes não é uma gordura difícil de queimar, você fica com aquela cara fina, de doente, mas tá com pneuzinho no abdômen. Exatamente por isso. Então essa é a primeira coisa. A lipo ela vai servir para quem está dentro do peso para tirar essas gordurinhas localizadas. E aí a gente tem então a lipo para tratar. O que é a lipo? É uma cânula que entra, uma cânulazinha de metal, que ela entra embaixo da sua pele e no movimento de fricção, de vai e volta, faz com que aspire essa gordura. Tá? Então isso é a lipoaspiração. A lipoaspiração tradicional, ela faz uma retirada mais homogênea dessa gordura localizada. Então ela não se preocupa muito com como vai tirar essa gordura e o que vai deixar ali. E normalmente deixava tudo reto, né? Tudo sem forma. Veio, alguns anos atrás, um médico da Colômbia, Dr. Alfredo Royos, que desenvolveu, ele pensou o seguinte: olha, quando a gente tirar a gordura,
a anatomia da pessoa, a anatomia do ser humano, ele mostra que no abdômen, mesmo da pessoa um pouco mais gordinha ou menos gordinha, a gente tem linhas de luz e sombra. Então a gente tem áreas mais com um pouco mais de volume, que faz luz, né, que aparece mais, e áreas de menos volume, de sombra, que é onde o músculo está inserido, onde o músculo está preso, e isso faz ele ficar... o ondulado sem forma não é o que fazia, tá? O ondulado é erro da lipo mesmo. A lipo não é para ficar ondulada, tá? É erro da lipo e é erro da fisioterapia depois no pós-operatório, as drenagens. Então, isso na verdade, não é do resultado da lipo. E Wesley, faço sim, tá? Hoje, com a lipo de definição, a gente tem aumentado muito o índice da quantidade de pacientes masculinos que a gente opera, de homens. Tá? Antigamente o homem tinha um pouco de vergonha de ir para o consultório, mas a lipo de definição ela tem uma indicação muito boa para o homem, para mostrar um atleticismo um pouco maior, então deixar o aspecto muito mais natural. Mas esses aspectos de luz e sombra, eles acabam exacerbando, deixando o abdômen com uma aparência de mais musculoso. Tá? A lipo de definição, e aí é outro mito que a gente vai tirar aqui agora. A lipo de definição é para deixar gominho? É para deixar o abdômen musculoso? Não é. Tá? A lipo de definição, a lipo HD, a lipo LAD, não é para deixar o gominho, não é para deixar o abdômen com uma definição extrema de um paciente muito malhado. Isso é consequência. Isso vai acontecer no paciente que tem uma boa musculatura. Porque o que acontece? Se for fingir que tem, ali esculpir mesmo, na gordura, o músculo do paciente, fingindo que existe músculo, o resultado ele vai ser muito artificial. Esse resultado vai ser muito ruim. E aí, por isso, não se deve fazer isso. Vocês devem ter visto e já escutaram, provavelmente em outros perfis, exatamente essa frase. Mas isso é de médico que não sabe fazer e não sabe entregar um resultado adequado, não estou falando nem bom, um resultado adequado de lipoaspiração de definição. A lipoaspiração de definição, ela é a definição da musculatura daquele paciente. Então, o paciente ele tem áreas de luz e sombra. Essa é a filosofia. E é isso que mudou. Por isso que a lipo de definição, a lipo LAD, a lipo HD, ela é indicada para qualquer paciente. Para qualquer paciente que esteja dentro do peso ou que tenha indicação de lipo. Tá? Não tem mais essa coisa, pelo menos eu, inclusive, entrego isso para os meus pacientes, não existe mais essa coisa de não dar definição, de deixar aquele abdômen apagado. Porque o abdômen normal, até de paciente gordinho, ele tem áreas de luz e sombra. Ele tem áreas onde a gente tem uma área de sombreado, onde aparece uma sombra de um músculo, mesmo de um paciente gordinho. Por quê? Porque a musculatura está presa na pele. E aí isso faz com que a gente tenha essas áreas onde a gente tem áreas de relevo e áreas de côncavas. Tá? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Não é para deixar musculoso, mas sim mostrar um pouco mais a própria anatomia daquele paciente. Pacientes mais definidos vão ter resultados mais definidos. Né? Paciente com a musculatura muito boa, que já malha, que só tem a capinha de gordura ali escondendo o músculo, o resultado vai aparecer mais músculo, o paciente vai parecer mais masculino. Isso às vezes tem, os pacientes não conseguem entender muito, e o paciente é malhado, mas tem uma capinha de gordura boa, e às vezes ele tem um resultado de uma definição muito grande. Mas é exatamente por isso, porque a musculatura ali dentro, ali já era muito boa, e aí ela veio acabar aparecendo. Então essa é a grande diferença. A retirada de gordura, ela é feita exatamente da mesma forma, com a cânula. Tá? As tecnologias que podem facilitar ou não a retirada de gordura, que faz o cirurgião tirar com menos traumatismo, com menos sangramento, isso não é da Lipo HD. Então, o Vibrolipo, o Vaser, que fazem a gente aspirar com mais tranquilidade, sem machucar muito, sem precisar fazer muita força, isso não é da lipo de definição, isso não é da Lipo HD.
tá? Isso é de qualquer tipo de lipoaspiração. A gente usa muito a gente usa a tecnologia para auxiliar e melhorar ainda mais a naturalidade do resultado. E aí a gente entra com o Renuvium. O Renuvium, ele serve para aumentar ainda mais a chance da gente ter alguns pacientes que talvez tenham uma quantidade de gordura um pouco maior, que se fizesse só a retirada da gordura, a pele ia esvaziar e, como a quantidade é grande, a pele ia murchar e ia sobrar flacidez. Então o Renuvium ele vem para fazer essa pele murcha ali, que fosse ser retirada, encolher, e aí você não ter flacidez. Assim como o Body Tight também é a mesma coisa. Todas as duas tecnologias, elas agem com radiofrequência. Qual é a diferença do Renuvium? Qual é a diferença do Body Tight? Todas as duas são radiofrequência que fazem a fibra de colágeno contrair. Tá? Então a gente tem ali as fibras de colágeno, esse colágeno mesmo que as pessoas tomam, só que o tomado ele não se transforma naquilo ali, é uma proteína que está entre as célulazinhas, e quando o Renuvium estimula aquela fibra, ele faz ele encolher. E o Renuvium e o Body Tight fazem também com que a agressão no local se transforme em produção de colágeno depois. Então, além da contração desse colágeno encolher, fazer a pele encolher num primeiro momento, num segundo momento, que é o resultado ainda maior, normalmente depois de 3 meses, você faz a contração de colágeno. É verdade sim, Roberto. O Body Tight, ele tem um probe, que é o que entra embaixo da pele, mais delicado. Então ele consegue ser feito no consultório. Nem o Body Tight, nem o Renuvium serve para gordura. Então muitas pacientes falam, eu posso fazer o Body Tight, eu acho que até uma pergunta um pouco mais à frente, eu vou responder agora, mas a gente já, e depois eu reforço essa resposta. O Body Tight e o Renuvium pode ser feito em um paciente que não fez lipo? Pode. Não tem necessidade, não tem a obrigação de ser feito lipoaspiração. Porém, quando a gente tira a gordura, a gente deixa a pele com maior capacidade de encolher. E aí faz com que o efeito tanto do Body Tight quanto do Renuvium seja maior com a lipoaspiração associada. É obrigado? De novo, não é obrigado. Mas o resultado ele pode ser menor do que quando associado da lipo. E aí, qual é o melhor se os dois usam o mesmo mecanismo? A grande diferença do Body Tight para o Renuvium é a capacidade de resfriamento. O Body Tight, para quem viu, ele é uma haste de metal fininha, que é o que vai passar embaixo da pele, e ele tem como se fosse um imãzinho que vem por cima da pele. Aquele imãzinho, ele serve para medir a temperatura que o Body Tight está gerando. Como ele não tem um resfriamento, ele não tem nada que faça ele resfriar, ele faça esfriar, ele só consegue chegar a uma determinada temperatura. Quando ele começa a chegar na temperatura que vai gerar uma agressão muito grande ao tecido, que pode gerar queimadura, esse imãzinho, esse termômetro, ele avisa a máquina e a máquina para de gerar calor. E aí, por isso, ele não tem uma capacidade de gerar tanto calor e, consequentemente, ele tem uma produção de colágeno menor do que o Renuvium. Mas por que o Renuvium consegue gerar essa temperatura maior? Porque o Renuvium, ele usa, além da radiofrequência, ele usa um jato de plasma de gás hélio. Então ele solta na ponta dele, por isso que a cânula do Renuvium é maior. O Renuvium solta o gás hélio, que o gás hélio ele resfria, ele é gelado. Então, ao mesmo tempo que ele esquenta, ele esfria. E aí você não tem queimadura. Por isso que o Renuvium é muito mais seguro e tem a eficácia de chegar a uma temperatura aonde realmente você tem a maior contração de colágeno. Por isso que o Renuvium ele tem uma capacidade de encolhimento, de retração da pele maior do que o Body Tight. E isso, eu já até coloquei aqui no meu stories, foto de congresso de outros colegas
de pesquisas mesmo, de trabalhos científicos mostrando as capacidades de retração de pele. O Vaser e o laser têm capacidades muito parecidas, em torno de no máximo 15, 20% de retração. E o Body Tight chegando até um 40% nos melhores casos, e o Renuvium chegando até 50%. Não chega nem tanto, alguns trabalhos mostram até 80%, mas a grande maioria vai mostrar uma retração ali em torno de 50%, e a gente tem que jogar na informação correta, que é o que eu sempre prezo para vocês. Então a gente tem essas questões. É para todo mundo que o Renuvium vai fazer o encolhimento de pele? Não é para todo mundo. Como ele faz a contração, essa contração inicial ela vai até ser para quase todos os pacientes, para a grande maioria. Mas aquele segundo pico que o Body Tight e o Renuvium precisam, todos os dois precisam de anestesia. O que não faz no consultório é só anestesia local. Mas aquele segundo pico da produção posterior de colágeno é que paciente que for mais velho, normalmente acima de 60 anos, porque já não tem tantos hormônios, já entrou na menopausa, os hormônios que ajudam na produção de colágeno, como os hormônios sexuais, eles já vão ter diminuído. E aí, por isso, os pacientes mais velhos não têm uma produção de colágeno adequada. Paciente fumante, o cigarro, ele prejudica a produção de colágeno, por isso que o fumante tem a pele do rosto mais manchada, tem a pele do rosto com mais rugas e tem a aparência de mais envelhecido. Então o cigarro é outra coisa. E o cigarro atrapalha também a cicatrização por causa da produção de colágeno. Parte da cicatriz faz parte a produção de colágeno, por isso que o cigarro prejudica bastante. Pacientes que têm alteração da produção de colágeno, claro, então tem uma doença que produz colágeno, se você não produz um colágeno adequado ou não produz colágeno, não vai ter nenhuma resposta a esses aparelhos, nem o Body Tight, nem o Renuvium, nem o Vaser, nem o laser e nem qualquer outro. Pacientes desnutridos, então pacientes que fazem dietas extremas, pacientes que têm pouca proteína, vão ter dificuldade de produção de colágeno. Falei de doses, falei de proteínas, a grande maioria é esse. Pacientes pós-bariátricos que são desnutridos crônicos, então é um paciente que também não tem uma produção de colágeno com tanta qualidade. Pacientes que têm qualidade de pele ruim, então pacientes com muitas estrias, pacientes com pele muito desidratada, então quer dizer que é uma pele que não produz colágeno de forma adequada. Normalmente, o dermatologista, eu acho que é Suelen, mas vai te dizer se você tem uma boa pele ou não. Mas a qualidade da tua pele já demonstra. Então, a pele que faz muitas rugas finas, peles muito fininhas, pacientes mais velhos, pacientes que têm muitas estrias ou que fazem estrias com muita facilidade, são pacientes que vão ter uma produção de colágeno não muito boa. Tá? Então essas são as grandes indicações. O Renuvium, o Body Tight, substitui, por exemplo, uma abdominoplastia? Não substitui. Eu sei que vocês veem muita gente falando, mas eles não substituem. Eles podem ser uma forma de você melhorar muito a sua flacidez para não ter uma cicatriz. Mas entender que o paciente que precisa muito, o paciente que tem aquele abdômen avental, por exemplo, com aquela dobra lá embaixo do abdômen, que precisa de uma abdominoplastia, esse paciente não vai ter o resultado igual a uma abdominoplastia. Porém, o resultado que seja melhor, tem muitos pacientes que consideram não colocar uma cicatriz. Então, é muito alinhamento de expectativa. Se o paciente tem uma expectativa de ter um resultado do Renuvium igual uma abdominoplastia, você vai ter um resultado ruim, porque a sua expectativa é muito alta para aquele tipo de resultado. Agora, se o paciente quer fazer para não ter uma cicatriz e ele entende que ele ainda pode ficar com alguma flacidez, então a expectativa está alinhada à realidade e esse paciente vai ficar feliz com o resultado por ter melhorado muito a sua flacidez, mas em consequência não ter tido a necessidade de um corte. O Renuvium e o Body Tight, eles são muito melhores do que, por exemplo, os outros produtores de colágeno, que os dermatologistas gostam muito de fazer,
como Sculptra, Radiesse, Elancê. Então, o Renuvium e o BodyTite, eles têm respostas muito, muito, muito superiores a esses produtos. E, além disso, pesquisas mostram que o custo-benefício do Sculptra, do Radiesse, é menor. Então, o Renuvium e o BodyTite ele tem respostas maiores em menos sessões, né? Não tem sessões. Então, em uma sessão. E aí, por isso, você tem resultados maiores. O BodyTite com o Morpheus, que é o feito no consultório, ele tem que ser feito de forma menos agressiva. Por isso que ele se faz mais vezes. Tá? Então você precisa de sessões. Mas o Renuvium não, isso você faz uma vez só. O Renuvium precisa ser feito no centro cirúrgico. Tá bom? Vou terminar aqui, Sueli, vou responder a sua pergunta e vou entrar na questão das perguntas. E se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente vai falar aqui. Como eu disse, eu estou em plena sinusite, estou super atacado, já tem algumas semanas, então vocês já não têm me visto aqui, por isso que algumas pessoas colocaram até, estou com saudade de vocês no Stories, tem aparecido pouco, é porque realmente está bem difícil, se as pessoas que me conhecem conseguem perceber que minha voz às vezes está um pouquinho embargada por isso, tá? Mas já estou tratando, amanhã vou inclusive na minha otorrino, para poder continuar o tratamento. E hoje eu fiz uma tomografia exatamente por causa dessa sinusite crônica que eu tenho. Tá? Mas então, a radiofrequência no pós-cirúrgico ela é boa para aqueles pacientes que ainda tiveram uma flacidez residual. Mas não é para cicatriz, Su. A radiofrequência ela é para flacidez. A radiofrequência esquenta a pele que faz a fibra de colágeno contrair. E aí você melhora um pouco o turgor da pele. Tá? Vida normal depois do Renuvium, normalmente o mesmo tempo de uma lipoaspiração. Ali em torno de 30 dias você começa exercício físico, mas você, se foi feito só a lipo com Renuvium, em uma semana você está dirigindo, uma semana trabalhando, mas exercício por causa do inchaço, a gente só libera eu pelo menos só libero com 30 dias. Tá bom? O Renuvium usa ponteira descartável e aumenta o custo. O BodyTite ele também tem ponteira descartável. Tá? Tanto o BodyTite quanto o Renuvium eles têm custos ainda muito elevados e principalmente porque eles são bastante dolarizados. Então as ponteiras elas são bem caras. A do BodyTite eu não sei te informar direito. A do Renuvium ela está custando hoje ali em torno de 4 a 6 mil reais, dependendo do local onde ela é comprada. Tá? Então ela varia bastante e a quantidade comprada também pelo médico. Tá bom? Fora o custo de aparelho, que ambos os aparelhos custam mais do que $500 mil, até mais para cima do que isso. Para isso. Tá? Não dá para guardar a ponteira. O Renuvium ele tem uma tecnologia que a ponteira ela só dura 12 horas. Então conectou, começa a contar um timerzinho que dura 12 horas. Depois de 12 horas, nem mesmo se reesterilizar, etc., ela volta a funcionar. Ela apaga, ela queima o chip dela. Tá? Então por isso que a tecnologia é uma tecnologia bem cara. Vamos para as perguntas. Para haver definição na lipo HD, tem que fazer a lipo tradicional antes? Não. Na verdade, o paciente pode fazer a primeira lipo dele como a lipo de definição. Tá? E vocês veem isso aqui sempre que eu coloco, sempre que eu tenho um caso, eu coloco ali e vocês veem esse resultado. Não tem necessidade. E o paciente que já fez lipo tradicional pode fazer lipo HD? Também pode. O que às vezes vai dificultar é o grau, como alguém colocou aqui no outro, é como tá aquelas ondulações. Então, como está deformada essa pele, qual a quantidade de fibrose que tem essa pele. Mas, de novo, isso não é para ter como resultado. Fibrose, ela acontece porque fibrose é cicatrização. Mas essa fibrose, ela não é para aparecer. Ela não é para ficar aquelas irregularidades no abdômen. Irregularidade, depois de uma lipoaspiração, é complicação. Não é resultado. Não é para ter isso. Tá? Não é. Não é mesmo. É para ter a barriguinha bem homogênea e você não vê nada. Tá? Posso fazer só Renuvium na barriga sem lipo? Pode. Eu falei isso no começo, falei que tinha essa pergunta. Essa é uma dos stories. Pode, mas, de novo, o resultado do Renuvium e do BodyTite, ele é muito melhor
quando associado à lipoaspiração. O resultado é mais pobre quando você só faz o aparelho, tá? Por quê? Porque você cria espaço, você solta um pouco essa pele para ela poder encolher. Quando ela está presa na gordura, ela não tem muita margem para encolher, mesmo que tenha um pouco de flacidez. Porque mesmo aquela pele flácida, ela está encostadazinha naquelas gorduras. Então, por isso, o resultado ele é um pouco mais pobre. Então, o resultado da lipoaspiração com Renuvium, a lipoaspiração com Body Tight, é maior do que quanto no tratamento de flacidez, ele é maior do que o resultado quando é feito só o Renuvium ou só o Body Tight. Essa aqui é o que eu acabei de responder. Uma pergunta daqui da caixinha, né? Tá no peso ideal, mas a parte interna da coxa, né? Tem a gordurinha localizada. De novo, é uma área comum na mulher. A mulher, por causa dos hormônios femininos, os hormônios sexuais femininos, o estrogênio, a progesterona, ela tem uma propensão maior a acumular gordura localizada na parte lateral das pernas, que é o famoso culote, na parte interna das coxas, né, que a gente chama como entrecoxas, e na porção inferior do abdômen, tá? Ali a famosa pochetinha. E aí é normal isso acontecer. O Renuvium ele pode resolver a flacidez sem lifting de coxa? Depende do grau de flacidez que você tenha. É a mesma coisa da abdominoplastia. Se, por exemplo, é muito comum em paciente pós-bariátrico, então paciente que tem uma flacidez extrema, o Renuvium ele pode até melhorar um pouco, mas ele não vai resolver essa flacidez extrema. Tá? Flacidezes muito grandes, a tecnologia ainda não é suficiente para fazer essa pele encolher tanto, na qual se evite a retirada de pele. Agora, de novo, é uma região, a parte interna de coxa, é uma região, mesmo que a cicatriz seja só na virilha, é uma cicatriz que é difícil de esconder nos biquínis, principalmente nos biquínis das brasileiras e na lingerie das brasileiras, que são lingeries menores, mais cavadas nessa região. Então, é uma cicatriz que fica aparente. E nas flacidezes muito grandes, a gente tem aquela cicatriz que, além da virilha, a gente tem indo na parte de dentro da coxa até o joelho, podendo chegar até o joelho. Por exemplo, igual no braço. Quando a gente tem muita flacidez, a gente tem... Deixa eu botar isso aqui que não tem cicatriz. A gente pode ter a cicatriz saindo da axila até o cotovelo. Na perna, a mesma coisa, até o joelho. E aí, essa paciente que precisa desse tipo de cirurgia, ele não vai ter o resultado dessa cirurgia com o Renuvium. Mas, de novo, é igual na abdominoplastia. Às vezes é melhor você ter uma boa retração de pele e não ter essa cicatriz. O lift de coxa e o lift de braço é uma cirurgia que eu deixei de fazer no meu consultório. Por quê? Porque a paciente me procurava para poder usar uma blusa sem manga, porque ela tinha muita flacidez no braço. Queria usar uma bermuda ou um biquíni ou um maiô, mas não usava porque ela tinha muita flacidez nas pernas. Mas depois da cirurgia, por causa da cicatriz, ela continuava não usando essas coisas e ainda frustrada porque tinha uma cicatriz e essa cicatriz aparecia. Então, a paciente ela acabava sempre frustrada. Então, em alguns casos, quando eu vejo que vai ter um bom resultado e a expectativa está alinhada com a realidade, eu indico o Renuvium para essas pacientes. E vou dizer para você que são áreas onde a retração de pele é muito boa, porque a pele é um pouco mais fina, então ela retrai com muito mais facilidade. Tá? Mas, de novo, não é o resultado, então não substitui o lift de coxa. Ele é uma alternativa muito boa, mas dentro alinhadas às expectativas. Tá bom? Vamos lá, continuar com as perguntas. Paciente fez um mini mais uma lipo e não resolveu a flacidez. Posso fazer o Renuvium com quanto tempo de recuperação? Em média,
como é a mesma área abordada, acima de 6 meses. Mas o ideal é entre 8 meses e 1 ano, tá? Por quê? Porque ainda tem muita fibrose, ainda tem muita aderência da pele, ainda tem muita inflamação na região, e isso faz com que, às vezes, isso atrapalhe uma possibilidade de resultado e até uma possibilidade de resultado do próprio Renúvel. Então, ainda espera um pouquinho, daqui a pouco você pensa em fazer. Então, segura a ansiedade e, às vezes, o próprio seu resultado ele também vai melhorando com o tempo. Se tem pouco tempo que você fez, aguarda. Eu falo sempre para os pacientes, principalmente paciente que às vezes tem uma cicatriz ruim, que operou com outro colega e vem me procurar, e aí ela está tratando, está fazendo direitinho, às vezes a cicatriz, é claro, pode estar com aparência um pouco ruim, etc., mas o tempo é o melhor remédio para a cicatriz. Tá? Então espera que às vezes aquela cicatriz que está muito escura, a cicatriz que está um pouquinho elevada, ela vai melhorar com o tempo. Tá? Assim como também, às vezes, uma aparência de um abdômen um pouco mais inchado, às vezes parecendo que está um pouco amassado de um lado, um pouco mais... Espera. A prótese que está mais alta que a outra, espera. O tempo é o melhor remédio, às vezes, para uma cirurgia. Tá bom? Vamos lá. Por que a abdominoplastia reversa não é tão usada? Por que a gente tem começado a usar muito a cicatriz em L? Ela te responde essa pergunta. Porque a abdominoplastia reversa, ela tem uma cicatriz que ela é muito difícil de ser escondida. Porque ela fica numa área do tórax, entre o tórax e o abdômen, onde você não consegue botar a alça do biquíni para esconder, onde você não consegue botar o sutiã para esconder. E aí a paciente que tem vergonha de deixar a barriga de fora por causa da flacidez acima do umbigo, ela não vai usar a barriga de fora porque a cicatriz vai estar aparecendo. É o mesmo princípio da cicatriz do braço. Agora, uma quantidade de pele pequena e a paciente que já tem uma cicatriz na mama, na base da mama, na parte de baixo da mama, tá? Algumas vezes você pode fazer um mini abdômen reverso, que é uma cicatriz que não junta no meio, tá? Mas não é para toda paciente, para casos bem selecionados. E o mini abdômen, o objetivo dele é só tratar a flacidez. O mini abdômen, que às vezes as pessoas acham que também vai tratar a diastase, mas o mini abdômen ele não trata a diastase, ele só vai puxar a pele para a base da mama. Estar levemente acima do peso não é legal para servir como enxertia? Não. A paciente dentro do peso ideal, dentro do seu IMC, e às vezes até no IMC de baixo peso, ela tem gordura localizada suficiente para dar um resultado compatível com o tamanho do bumbum dela, para aumentar, para usar na mama, para usar em outras áreas. Então a paciente, na maior parte das vezes, você vai tratar a gordura localizada. E como eu disse, gordura localizada é uma gordura que é muito difícil de perder. E aí essas áreas vão ter acúmulos de gordura suficientes para fazer um bom enxerto. Então nada dessa de ter que engordar para ter gordura para poder fazer enxerto. Melhor do que ter esse pensamento antes de ir no cirurgião, vai no cirurgião plástico, conversa com ele, que ele vai dizer para você, olha, você vai ter uma pouca gordura para poder fazer o enxerto no volume que você quer, tá? E lembrando que enxertos muito grandes, eles absorvem muito mais do que enxertos adequados. Essa eu já respondi, Renúvel e BodyTite. A diferença do Renúvel é o resfriamento e o BodyTite ele não tem esse resfriamento. Todos os dois agem como radiofrequência. Eu acho que eu respondi todas as perguntas aqui. Não sei se temos perguntas aqui no chat. Deixa eu voltar aqui alguma coisa. A Andressa perguntou aqui. Depois que a pessoa atinge o peso ideal, é preciso estabilizar o peso para fazer a cirurgia? Boa pergunta, Andressa. O ideal é que sim, tá? Diferente do bariátrico, que a gente tem que esperar ali 1 ano para estabilizar o peso, porque a oscilação às vezes ainda é muito grande, não precisa desse tempo todo. Mas por que estabilizar o peso é bacana? Porque isso sedimenta o estilo de vida, o hábito de vida melhor de alimentação, de exercício físico para aquela paciente. Porque o que acontece? Muitas pacientes, elas emagrecem para a cirurgia, para chegar no peso para poder operar,
usando remédio. E aí ela usa remédio, e aí vai operar logo depois de ter parado o remédio. E vocês sabem que remédio é igual, praticamente em 99,9%, para não falar que em todas, mas é igual a efeito sanfona. É igual a paciente que não mudou o estilo de vida, não mudou a cabeça principalmente, e que quando para de tomar o remédio, volta a comer pior do que estava antes. Depois de operar, a paciente que não criou o estilo de vida volta a ser sedentária, e aí se perde o resultado. E aí a paciente no pós-operatório, que não está fazendo nada, e volta a comer mal, começa a engordar. É por isso que eu faço nas pacientes a bioimpedância. Tá? Ainda não é rotina para todas, mas a grande maioria das minhas pacientes fazem a bioimpedância antes da cirurgia. Por quê? Porque ali eu tenho o percentual de gordura de quando ela vai operar, ou perto de quando ela vai operar. Porque muitas pacientes engordam no pós-operatório e depois querem culpar o cirurgião de, às vezes, não ter puxado o suficiente ou de não ter retirado gordura o suficiente, mas que, na verdade, elas engordaram no pós-operatório. Tá? Então, por isso que é importante, às vezes, estabilizar o peso. Tá? Bem boa, muito boa pergunta. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma perguntinha aqui no chat. Senão, hoje, vocês vão me dar essa trégua de eu estar com essa sinusite e aí a gente acabar mais cedo, mas eu vou tentar, pelo menos ali uma frequênciazinha maior, a gente ter nossas lives de terça. Eu voltei aqui bem, a gente já tem perguntas que já foram respondidas, então vamos terminar mais uma live de terça. É sempre um grande prazer estar aqui. Hoje eu estou me esforçando bem para estar aqui presente com vocês, tá? Para poder trazer informações de qualidade para vocês. Continuem com as minhas postagens. Eu vou tentar também manter uma regularidade das nossas lives e vou estar sempre ali nos stories, às vezes não respondendo quando a sinusite estiver bem atacada, mas também respondendo através de questionamentos. Tá? Últimas duas perguntinhas. A Andresa perguntou: paciente que faz uso de sibutramina, quanto tempo após atingir o peso ideal, quanto tempo pode fazer a cirurgia? O ideal, pelo menos ali um mês, eu acho que entre 1 mês a 3 meses, eu acho que mais de 3 meses eu acho ok. Se estabilizou o peso, muito provavelmente, e ter parado a sibutramina, que é o mais importante, você já vai ter conseguido estabilizar o peso, sinal que você manteve o seu estilo de vida. E a Mastin L, ela pode ser feita em todas? Não pode ser feita em todas, tem alguns casos mais específicos. E se você quer saber se é o seu, vem para uma consulta. Tá? Mas não em todas, não. Mas a gente consegue fazer em praticamente todas. Todas a gente faz a cicatriz reduzida. O L, ele é uma cicatriz reduzida. Mas às vezes a gente não consegue colocar toda a perna da cicatriz de um lado só. Tá? Mas a gente consegue juntar cada vez menos. E o princípio da cicatriz reduzida em todas as pacientes. E escolhemos vários emojis. Graça, a gente escolheu o emoji que a gente já usa normalmente do diamantezinho lapidado, porque todas as minhas pacientes são diamantes brutos que precisam ser lapidadas, e isso a gente já vem colocando há algum tempo, vocês já perceberam que eu sempre, às vezes, coloco aqui nas nossas comunicações, e tem outros emojizinhos que a gente vai soltando, e aí vocês vão perceber eles na nossa comunicação. Vocês vão perceber eles nas minhas postagens e vocês vão estar vendo ele recorrente aqui, mas já dei o spoiler de um. Diamantezinho vocês vão ver cada vez mais porque vocês são diamantes. E muitas já foram lapidadas e muitas estão sendo lapidadas. E essa lapidação, ela não é só no bisturi. Essa lapidação, começa aqui. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Essa live vai estar publicada, então se você tem uma amiga ou se você quer ver de novo, vai estar publicada lá no meu feed. E é sempre um prazer. Pode colocar tanto na live, no comentário da live, uma pergunta, pode me mandar no direct, ou pode botar numa caixinha mais à frente, se você quiser, que é sempre um prazer responder vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês, tentando esclarecer e deixar vocês mais fortes. Tá bom? Se o diabetes estiver compensado, Juliana, pode sim, mas ele tem que estar compensado. Tá bom? Gente, fiquem com Deus e boa terça-feira para vocês.
E que Deus abençoe a todas, viu? Amém.